E aí, gente, É, começa mais um episódio do nosso Papo Daqui, mais uma entrevista com algum jogador que passou aqui pelo Grêmio e pelo Inter. E hoje eu tenho o prazer de receber o zagueiro e lateral esquerdo do Inter, campeão da Copa Sul-Americana, bicampeão gaúcho, que é o meu parceiro Marcão. Tudo certo, Marcão? tudo certo, prazer falar com você, Guilherme. E estamos aí para responder as perguntas, bater um papo, relembrar as coisas boas, conquistas, sempre bom. Marcão, eu queria começar te perguntando, cara, a gente sabe da situação da pandemia, o futebol já voltou há um certo tempo, mas ainda está com jogadores aparecendo com Covid, mudanças. O quanto a pandemia impactou no teu trabalho? Tu que ainda trabalha com futebol, né? Segue trabalhando com esporte. Bastante. Eu trabalho, estou com a categoria sub-20 da Chapecoense, né? Eu, graças a Deus, não peguei, tomara que não pegue, está faltando 2 rodadas para acabar o nosso campeonato, quer dizer, pelo menos para a nossa equipe, que nós não temos chance de classificar. E um dos motivos que prejudicou muito foi justamente o Covid, né? O nosso grupo já era um grupo enxuto, já atrapalhou essa pandemia, porque a gente estava reformulando a equipe e acabamos ficando 5 meses em casa, quer dizer, sem poder contratar ninguém. Quando a gente voltou a trabalhar, voltamos 1 mês antes da competição, e você ir atrás de jogador 1 mês antes do Campeonato Brasileiro muito forte, por mais que as outras equipes voltaram também 1 mês e meio, teve equipe que voltou 2 meses, eles já tinham uma equipe formada e a gente teve que formar essa equipe, né, durante o campeonato. E além disso, na hora que a gente conseguiu formar um time, aí veio as lesões e eu perdi vários atletas por Covid. Então eu nunca consegui uma sequência com a mesma equipe. Isso atrapalha muito o desempenho ainda mais numa categoria de base, né? Exatamente. Muitos meninos foram prejudicados, principalmente a equipe, a geração 2000, que é o último ano, né? Perdeu 5 meses de formação agora. E, que eu falo para eles, muitos poderiam estar disputando e sendo visto pela equipe profissional já, né? Então, ficou 5 meses em casa. Então, foi perdido. Todos perderam, mas a geração 2000, que é o último ano, foi a mais prejudicada. Marcão, quando a gente pensa aqui na tua passagem pelo Inter, a gente lembra, obviamente, da Sul-Americana, do Bicampeonato Gaúcho, mas antes tu já tinha uma experiência no futebol gaúcho, que tu jogou no Juventude em 2003, naqueles tempos áureos do Juventude, que tinha vencido a Copa do Brasil uns anos atrás, mas que ainda estava disputando a primeira divisão, até estava olhando aqui, golearam, fizeram 6-1 o Corinthians no jogo, por exemplo, e que tinham grandes jogadores naquele time, com inclusive o Índio, depois que acabou indo para o Inter também. Como é que foi aquela experiência aqui do Juventude antes de chegar no Inter, mas já ter essa experiência com o futebol gaúcho? O Juventude é um time que eu tenho um carinho porque vamos lá, como eu vou te falar, no início da minha carreira foi meio conturbada, né? E eu perdi algumas oportunidades. E aí cheguei a disputar o Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro em 99, só que não aproveitei a chance. Deslumbrei, o extracampo não era bom e isso me prejudicou bastante, sabe? E aí, quando eu voltei para o São Caetano, que era o dono do meu passe, logo em seguida eu tive que sair do São Caetano e não tinha mais no mercado. E aí eu fui jogar com o Santo André a Série C. Então eu tive que recomeçar uma caminhada. Daí o Juventude foi onde que abriu as portas novamente para a primeira divisão. Então eu consegui, foi ali que me alavancou, que me deu a chance. Eu disputei o segundo turno, na verdade, né? Fui contratado na metade do campeonato, mas, como você falou, o nosso grupo era um grupo que tinha qualidade, né? Muitos jogadores dali despontaram depois. O Índio, o Hugo, entre o Dante, que hoje joga fora. Então, o nosso time era um bom time. E ali abriu as portas para mim, que daí eu fui contratado pelo Atlético Paranaense, onde que a minha carreira alavancou novamente, mas daí não cometendo os erros que eu tinha cometido no início da minha carreira. Tu falou dessa daqui, que o Juventude ele foi esse time que te colocou de volta para a primeira divisão e que aquela temporada, aquelas
metade final da temporada te colocou ali naquela oportunidade para o Atlético Paranaense, aonde tu chega numa final de Libertadores contra o São Paulo. Quando tu chega no time do Atlético Paranaense, como é que tu encontra aquele elenco, aquele time que tu esperava que fosse chegar tão longe numa Libertadores, e qual a importância daquela Libertadores para tua carreira? Na verdade, eu cheguei em 2004, né? A Libertadores foi em 2005. Então, em 2004, quando eu fui contratado pelo Atlético Paranaense, que era eu era uma aposta, né? Então, eu disse, vou me prender porque eu tenho cidade, eu não quero fazer feio, né? E eu tinha vontade de jogar na minha cidade. Então, quando pensei essa proposta, eu não pensei duas. E me preparei bem, graças a Deus, brasileiro. Jogamos um futebol bonito, merecíamos ter sido campeão brasileiro, mas infelizmente futebol, às vezes, a bola pune, né? Por alguns vacilos nossos, perdemos pontos preciosos ali para jogos. Próprio nós estávamos ganhando 3-0 e acabamos deixando o Grêmio empatado ali. Foi um dos jogos ali que nós praticamente abria 4, estando 2, que ia fazer muita diferença nessa reta final. E depois me tornei um dos principais jogadores nesse ano. E eu fui um dos remanescentes para a campanha de 2005, onde o time houve uma reformulação total também. E tanto que a gente começou a Libertadores oscilando bastante, né? E não fizemos a fase de grupo muito boa. Tanto que a gente classificou. Nós perdemos a última partida em casa de 4-0 para o Independente de Medellín e a gente foi para o vestiário meio que desclassificado, porque o outro jogo era o América de Cali contra o Libertad, que não tinha pontuado nada ainda no grupo. Então ninguém achava que o América de Cali ia perder para o Libertad em casa. E aconteceu que perdeu e esse resultado nos classificou. E ali que o time que engrenou, né? Era um time desacreditado, mas nessa virada de chave aí, acho que aí o time se fechou e a chegada do Antônio Lopes para nós foi muito importante para chegar para essa Libertadores. Mas mesmo assim foi uma surpresa chegar na final, né? Todo mundo foi uma surpresa para todo mundo, né? Até vou falar até para nós, eu acho que a gente não esperava, mas as coisas foram acontecendo de uma forma tão natural assim que quando a gente viu já estava na final ali e o clube até não tinha se preparado também porque a capacidade da arena não casa. E esse foi um ponto fundamental naquela final. Tu falou ali que quando tu recebeu a proposta do Atlético Paranaense, não pensou duas vezes ali para voltar para tua cidade, mas tu sabia da responsabilidade que tu tinha em voltar para tua cidade. Mas tu começou a tua base no Curitiba. Ir jogar no rival do time que tu começou pesou em algum momento ou não foi um problema, não foi um empecilho assim? Não foi porque eu não tive identificação com Curitiba. Na verdade, eu joguei 2 partidas no profissional só, sabe? Eu não fui valorizado. A gente tinha uma base muito forte. Eu sou da mesma época do Alex, né? Somos da mesma safra. E nossa safra é uma safra, mas poucos atletas foram apurados para a base como dá hoje, né? E as estruturas de base é totalmente diferente. E acabei sendo dispensado. Tanto que eu não tinha mercado profissionalmente e graças a Deus apareceu a oportunidade de jogar no Rio Branco e Paranaguá, porque o diretor de lá aí me levou para o Campeonato Paranaense e o Campeonato da Série C. E o campeonato, e ali que a minha carreira começou a engatinhar para frente, né? Então, assim, não tive identificação com Curitiba. Então, a minha vontade de voltar. E quando eu vim para o Atlético, eu cheguei no Atlético, e hoje eu queria dar a minha vida, por quê? Não por ter jogado em Curitiba, querer mostrar a minha cidade, eu não queria ser mais um que passou pelo. Então, hoje a minha cidade é totalmente com o Atlético. Depois daquela Libertadores ali vocês enfrentam o São Paulo na final,
no Atlético, vai jogar fora, tu joga no Al-Ittihad, joga no futebol japonês também, e daí surge essa proposta do Inter, para tu voltar a jogar no Brasil. Primeiro, a gente queria entender, o torcedor colorado queria entender assim, como é que chega essa proposta em ti e como é que estava a tua carreira lá na Ásia? Por que tu optou por voltar já? Tu estava, acho que 2, 3 temporadas lá, 2, acho. Por que tu optou já voltar para o Brasil e como é que foi essa chegada do Inter em ti? Na verdade, eu não tive proposta do Inter. A proposta do Inter não chegou até mim. Mas daí eu já chego nesse ponto aí. Então, é que o meu passe era do Atlético. E o clube tinha que comprar. O clube japonês teria que comprar do Atlético. E o valor estava alto e não teve negociação. Então, o japonês já tinha passado aquela fase do japonês dar o passo maior que a perna. Eles estavam dentro do orçamento e não gastam mais que aquilo ali. Então, passava do orçamento deles, né? E aí não teve negociação, não cedeu, e aí eu tive que retornar para o Brasil. Até tem uma história que é muito engraçada. Eu tive proposta do Grêmio, na verdade. Chegou proposta do Grêmio. E daí um amigo de vocês da imprensa, não sei como conseguiu o meu telefone, não me lembro a rádio, descobriu do interesse do Grêmio e me liga. Descobri meu telefone lá do Japão, não sei como, e o Inter ia disputar a final do Mundial daquele ano, lá. Né? E tá sabendo da proposta do Grêmio? Eu disse, não estou sabendo nada, uma sondagem apenas, realmente não tinha nada certo, né? Só houve uma consulta. E aí ele me fez uma seguinte colocação: você, como quase contratação do Grêmio, você vai torcer contra o Inter no final do Mundial? E eu me lembro bem que você pega um menino empolgado, né? Só que isso aqui é uma coisa que eu levo comigo. Qualquer time do Brasil, para quem trabalha com o futebol, qualquer time do Brasil que for disputar o Mundial, eu vou torcer a favor do time brasileiro, porque valoriza o futebol brasileiro. E eu torci para o Inter, porque é o jogador brasileiro, vai valorizar o futebol, consequentemente a gente vai se valorizar, né? Então, era importante o clube brasileiro ser campeão. E aí, acabou que eu voltei para o Brasil, tal, e tinha outras propostas, tinha do Fluminense, tinha vários times atrás, esse ano, assim, atrás de mim. E o único que não veio, que não tinha proposta, era do Inter. Eu tinha proposta do Palmeiras, eu tinha proposta do Santos, eu tinha proposta do Atlético Mineiro, de novo, para voltar, o Levir Coupe. Eu tinha proposta do Fluminense, o Santos era do Luxemburgo, o Palmeiras era do Caio Júnior na época, e tinha o Grêmio. Eu cheguei a falar com o Pelaipe na época, que era o diretor. Tive reunião em Curitiba com ele, tinha acertado, só que não houve negociação, porque o presidente do Atlético, Celso, Dr. Mário Celso, não gostou do pessoal vir em mim primeiro. Do caminho inverso. Foi direto a ele. Tanto que no dia da reunião que eu fui conversar com o Dr. Mário Celso, eu não sabia do Inter. E aí ele chegou para mim, tem a proposta do Inter assim, assim, assado. Só que eu não vou te liberar agora, que era no começo do ano, né? Eu não vou te liberar agora, que eu preciso que você dispute a Copa do Brasil e o Campeonato Paranaense para mim. Mas depois que acabar a Copa do Brasil, eu te negocio. E aí eu fiquei até maio, disputei a hora que a gente foi eliminado da Copa do Brasil, dias após ele me negociou com o Inter. Então, por pouco, tu não fez história no Grêmio, ao invés de fazer história no Inter. Era um momento que o Inter estava passando o melhor momento, né? Tinha sido campeão mundial, então era o time vamos dizer assim, o time da época, assim, que estava... Então, todo mundo queria. E eu, assim, eu falo para você que até a proposta do Grêmio financeiramente, para mim, era melhor, sabe? Só que Deus quis que eu fosse pro Inter, e eu fui muito feliz lá e não me arrependo de nada, sabe? Não me arrependo de nada, porque para mim, assim, a felicidade, para mim, o prazer, era um clube que tinha prazer de ir, cara. Então, graças a Deus, as coisas deram tudo certo lá também.
Tu fala dessa situação assim, que o Inter estava no melhor momento, que daqui a pouco tinha propostas financeiras de outros clubes melhores, mas tu queria vir para o Inter. E quando tu vem para o Inter, tu faz parte do time que conquista a Sul-Americana, que é, acho que, a primeira vez que um time brasileiro valorizou a Sul-Americana e venceu o título. Antes, os times brasileiros muitas vezes renegavam a Sul-Americana. Como é que foi essa experiência e em que momento virou a chave de vocês, jogadores, tipo assim, ó, dá para ganhar a Sul-Americana e vamos ganhar? Porque até então, até que vocês meio que, não digo renegavam, mas não tinha essa valorização tão grande. Que momento que vira a chave e como é que foi ganhar esse título? Assim, na verdade, assim, nós tínhamos um time, um grupo, que era candidato ao título brasileiro, né? Só que as coisas não foram acontecendo, a gente oscilou muito no Campeonato Brasileiro. Nosso grupo era um grupo extremamente qualificado, forte, mas não pensava como um grupo, né? Não tinha aquele pensamento, sabe, todo mundo junto, cada um pensava uma situação e acabou que as coisas não aconteceram no Campeonato Brasileiro. E aí a gente já não chegou na metade da a gente já estava distante da parte de cima da tabela. E aconteceu que a Sul-Americana, e aí com a chegada do Tite, eu acho que o Tite foi um ponto fundamental para essa conquista, porque ele conseguiu unificar todo mundo, fazer que todo mundo pensasse no mesmo objetivo, que era o objetivo do grupo, né? E eu me lembro que no começo, quando o Tite chegou, em todas as concentrações, a gente tinha uma reunião onde o Tite obrigava todo mundo a conversar, todo mundo a falar alguma coisa, sabe? E aí começou aquelas... cada um está pensando no eu antes do nós, né? Quer dizer, estava pensando no individual antes do grupo, né? E desse lado, cada um rema para um lado e você acaba não saindo do lugar. E ele fez com que todo mundo pensasse no mesmo sentido, no mesmo objetivo. E aí a Sul-Americana era a nossa salvação, para salvar o nosso ano com algum título. Porque desde 2005 até aí eu não vou me arriscar a falar, todo ano o Inter conquistou algum título, tá? E esse ano era um ano que apesar de já tinha conquistado o título gaúcho, né? Mas era um ano que a gente poderia conquistar uma coisa, mais uma conquista, ter uma conquista internacional. E aí a gente focou na Sul-Americana. E as coisas foram acontecendo. Era um grupo qualificado, como eu falei, né? E daí todo mundo pensando do mesmo jeito. Aí o time ficou fortíssimo. E aí o Tite armou um time bem equilibrado na Sul-Americana, onde jogava uma linha de 4 bem defensiva, que era o Bolívar, Álvaro, Índio e eu, e o Edinho na frente. E depois tinha Guinazu e Magrão, e daí a gente deixava D'Alessandro, Alex e Nilmar solto para eles resolverem o problema para nós lá na frente, coisa que eles faziam muito bem. E a gente dava consistência defensiva para eles. E achamos equilíbrio, era difícil a gente tomar gol. Tanto que a gente ganhava em casa, ganhava fora, ou levava o resultado, e aí foi que chegamos na conquista. Falou aí de jogadores, por exemplo, Índio, Edinho, tu, Nilmar, o pessoal que tem fama de ser resenha, de ser gente boa de bastidor, de ter história. E eu acredito que ano de títulos, a história deve ser melhor ainda, o ambiente deve ser melhor ainda. Tem alguma história de bastidor que tu te lembra, que tu possa contar, que já tenha caducado, que não vai prejudicar ninguém? Olha, agora assim que era muita, cara. Era um grupo. Nós tínhamos prazer de chegar no vestiário. O treino era tipo 3 horas, vamos dar assim. A gente chegava 1h30 para ficar jogando futebol e para ficar conversando. Então o grupo se fechou, sabe? E agora assim, bastidores assim, teve várias, mas eu não consigo lembrar agora de bate pronto para você, assim, sabe? Se até o final da nossa entrevista eu lembrar, eu juro que eu te conto, cara. Tá bom. Tu falou do Tite também, da importância do Tite. Naquela época ali, você já viu o Tite, tu que já tinha passado por outros treinadores, já dava para ver que o Tite era um treinador diferente, que ele iria para a seleção um dia, que ele tinha algo diferente?
Ó, eu trabalhei com vários treinadores bons, né, cara? E o Tite foi um deles. Já dava para ver que ele era diferente, né? O modo de conversar, o modo de gerir, os treinamentos, entendeu? E não é à toa que ele chegou onde está hoje, né? É uma carreira construída ali que dá para ver que era totalmente diferente, cara estudioso, sempre buscando inovar. Então, assim, isso aí, aonde ele está hoje como treinador da seleção, é, eu acho que era o objetivo dele, mas foi uma coisa construída lá desde o início da carreira, porque ele foi um treinador diferente, sim. E tu falou também ali, falou para mim não. Quando eu tava pesquisando aqui a pauta para sua entrevista, eu li uma entrevista tua que deu, acho que foi para Gaúcha, para uma rádio aqui do Sul, que quando tu saiu do Inter, tu não ficou triste em sair pelo ambiente que tu tinha aqui no Inter. Diz que tu falou de chegar mais cedo, de tão em casa que tu tava dentro do Beira-Rio. Por que tu optou por sair e se fosse hoje, tu teria feito diferente naquela época, daqui a pouco teria ficado? Como é que foi a situação Então, ainda do Inter? eu falo para você assim que eu não me arrependo de ter ido para o Palmeiras, né? Que as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava no Palmeiras. E, e, e daí as coisas não fluíram. Eu falo que eu troquei minha felicidade por dinheiro, né? Porque eu recebi uma proposta, eu tinha mais um ano de contrato no Inter, e eu recebi um contrato de 2 anos, uma proposta de 2 anos de contrato e recebendo um salário maior. E a chance de disputar uma Libertadores, jogar em São Paulo, que te dá uma visibilidade maior também, isso aí foi uma proposta tentadora. Então, eu pedi para que o Inter me liberasse, o pessoal aceitou, me liberou na boa também, então não tiveram problema nenhum. Mas as coisas não fluíram, não foi o que aconteceu, não foi o que eu tinha planejado para mim. As coisas não deram certo, eu não consegui jogar meu futebol lá como eu joguei no Inter, no Atlético. E eu não tinha o prazer como eu tinha no Inter. E daí ficou aquela lamentação. Talvez o que me atrapalhou também, porque eu fiquei assim, pô, o ambiente não é um ambiente como o do Inter. E eu fiquei, talvez, essa lamentação minha tenha me atrapalhado lá. Eu não cheguei a me desligar totalmente do Inter para ir para o Palmeiras. E fui para o Palmeiras, mas com a cabeça no Inter, sabe? Pô, será que eu fiz as coisas certas? E aí as coisas não andaram. Então, assim, se eu faria de novo, eu acho que eu faria, mas com a cabeça melhor, mais decidido. Talvez a decisão não foi 100%, então, eu fui para uma tentação de uma financeira, coisas que, tipo assim, não era uma coisa importante para mim. Era importante, mas não era mais importante. Que para mim era importante onde eu era feliz de jogar, porque assim as coisas andavam para mim. Eu era muito feliz, a minha família era muito feliz em Porto Alegre, e isso aí atrapalhou para mim lá no Palmeiras. Depois do Palmeiras, você já passa pelo Goiás e depois tu para novo ainda. Poderia ter jogado mais tempo. Como é que surge essa tomada de decisão de parar de jogar futebol e depois essa transição para ser treinador, que é o que tu é hoje? Então, eu falei que depois que parasse, eu não ia trabalhar com o futebol mais, não queria. E aí fui para lá para disputar. Fiquei 2 anos no Goiás, é um clube que eu também tenho um carinho muito grande. O Fernandão que me levou para lá, na verdade, sabe? Fiz amizade com ele no Inter e ele tinha acertado com o Goiás. Na verdade, em 2009, ele quase foi para o Palmeiras, que era o Muricy, o treinador. E tanto que o Muricy chegou um dia para mim e falou: acertamos com o Fernando. Eu disse: pô, que beleza. Aí à noite estou assistindo a Sport TV, o Fernandão acertando com o Goiás, sendo apresentado o Goiás. Eu disse: nossa, que louco, né? E aí ele jogou, e daí em 2010 ele me convidou para ir para lá. E eu aceitei, porque eu não estava contente no Palmeiras, né? Daí eu fiz um acerto com o Palmeiras e fui para o Goiás. É um clube também que eu gosto muito, sabe? Torço para que saia dessa situação, que não seja rebaixado, porque é um clube que tem uma estrutura sensacional, tem que estar na primeira divisão. E daí joguei em 2010, acabamos caindo.
E daí joguei mais 2011. E aí eu fui já em 2011 amadurecendo a ideia de parar, porque as coisas já estavam se tornando difíceis para mim. Coisas que eram fáceis dentro de campo, para mim já estavam se tornando difíceis. E daí, tá, eu acho que já está na hora de parar, porque eu já estou passando vergonha. Então, pegava os meninos, não estava conseguindo acompanhar as coisas mais, né? E daí eu comecei a amadurecer a ideia. Chegou no final do ano, foi uma tomada de decisão difícil, porque na cabeça da gente, a gente acha que dá sempre mais um pouquinho. Só que o corpo já estava pedindo descanso. E daí que até apareceu algumas propostas de times menores. Eu disse, não, mas eu não quero mais jogar, não tenho mais o prazer. E daí apareceu uma proposta, uma possibilidade de trabalhar na base do Goiás, iniciar a carreira lá. E daí eu disse, então já estava em Curitiba, eu vou me preparar. Aí entrei para fazer estágio no Atlético, pedi para o presidente para eu acompanhar, porque eu não tinha nada, não tinha noção de nada de trabalhar com base, né? E aí fui ficando, e acabou que não deu certo no Goiás, e fui ficando no Atlético, e daí o pessoal me convidou para ser auxiliar do Sub-17. Aí comecei a fazer faculdade de Educação Física, e as coisas foram se desenhando, o caminho aí, e hoje estamos aí. Fiquei quase 8 anos Atlético, e agora no início do ano recebi o convite daqui da Chape para assumir o Sub-20, para fazer essa reformulação, e estou muito feliz aqui. Tu falou no início da entrevista das tuas experiências até no extracampo e como isso pode ter te prejudicado no teu início de carreira, que tu até recomeçou aqui no Juventude. Que experiências que tu traz da tua vivência como jogador que tu consegue levar para essa gurizada que está começando na Chape, que tu pegou começando no Atlético Paranaense, o que tu consegue trazer para eles de experiências assim, da tua vida como jogador? Muitas, porque até os meus erros eu uso como experiência, que a gente tem que abrir mão. Eles não vão conseguir ser jogador de futebol, ou melhor, atleta de futebol, que hoje tem que ser totalmente focado e tem que ter disciplina, porque senão não vai. Não condiz com a vida social. Se você quiser ir para a noite, quiser ter uma vida social como um menino da idade deles, um menino normal, vamos dizer assim. Eles não têm essa condição. E se eles querem mesmo ir atrás do sonho deles, vão ter que abrir mão disso aí. Coisa que eu errei e tive a segunda chance, mas muitos tiveram os mesmos erros que eu e não tiveram, entendeu? Graças a Deus caiu a ficha para mim e eu consegui resgatar e tive a segunda chance e consegui chegar onde eu cheguei. Coisa que poderia ter eu poderia ter chegado mais cedo, né? Só que perdi a oportunidade de não ter aproveitado, porque com 20 anos, 22 anos, eu estava no Atlético Mineiro e não aproveitei essa oportunidade da forma adequada. Então, eu uso esses erros, eu conto essas histórias para eles, eu conto as vitórias também, e o que eu não vivi, alguém próximo de mim viveu. Então, eu tenho muitas experiências, né? Então, a gente vai dando o caminho das pedras para eles. Eles vão escolher o caminho que eles querem ir. E eu falo para eles que nem todos de vocês vão se tornar profissionais. O mercado funil não permite isso aí. Entendeu? Vocês estão como eu estou trabalhando na Sub-20, eu estou no bico do funil. Então, vocês escolhem o caminho que vocês querem trilhar. Tem um caminho que vocês vão para o profissional e tem um caminho que vocês vão acabar parando. E vocês vão ter que pagar o preço. Aquele que estiver disposto a pagar esse preço vai chegar. Se não tiver, não vai chegar, que o mercado é muito competitivo, né? Então, eu conto muita história assim, porque é para abrir os olhos deles. E, Marcão, se tu puder, o que tu projeta hoje? Tu trabalha na base da Chapecoense, assim. O que tu tá projetando? O que tu quer para tua carreira? É seguir trabalhando com base? É uma hora ter uma oportunidade de ser treinador de uma equipe principal? O que a gente pode, o cara que gosta do Marcão e que acompanha o Marcão pode esperar dele nos próximos anos? Eu tenho um projeto de carreira, lógico que eu tenho o meu objetivo de me tornar treinador profissional. Adoro trabalhar com a base, aprendi a trabalhar, me preparei durante esses anos todos. Adoro trabalhar com a base é trabalhar com detalhes, né? Você
tem que trabalhar, tem que estar ligado nos detalhes, tem que ensinar, postura de corpo, tudo nos detalhezinhos, tem que repetir muitas vezes, mostrar, então é muito detalhe. E eu adoro trabalhar, mas eu tenho um objetivo de carreira, assim, ser treinador profissional. Se você falar assim, há quanto tempo? A hora que Deus achar que eu estou preparado, essa oportunidade aparecer, eu estou me preparando para isso, para que a hora que essa oportunidade aparecer, assim, esteja preparado e possa dar conta do recado, assim, porque eu acho que o treinador também tem que fazer uma base. Eu estou fazendo essa base, construindo meu alicerce, porque na hora que eu chegar, eu dei conta do recado. Marcão, antes da gente encerrar, eu queria fazer um bate-bola rapidinho contigo, pode ser? Vamos lá. Deixa eu contar a história, uma historinha bem rapidinho que eu fiquei te devendo. Ah, então paramos tudo agora, então. Bem simplesinha, só uma coisa assim para você ver como... Eu vou contar a história do Nilmar, tá? Como o menino era iluminado. Uma brincadeirinha simples. Eu me lembro na véspera do jogo contra o Estudiantes na Sul-Americana, e nós estávamos aquecendo. E o Nilmar estava numa nhaca desgraçada aquecendo. Aquela nhaca, aquela resenha, e estava na nhaca. E o Galo, o auxiliar de preparação física, que estava dando aquecimento, chamou a atenção: ô Nilmar, concentra mais, chamando a atenção, concentra mais, dá um pouquinho de mais intensidade. Ele, ô Galo, fica tranquilo, Galo, amanhã eu vou fazer o gol do título, tá? Dito e feito, cara, dito e feito. A resenha dele, ele chegou no outro dia, gol do título, gol do Nilmar, cara. Sempre brincando, cara, sempre na brincadeira, ele falou: fica tranquilo, Galo, amanhã eu vou resolver para você, vou fazer o gol do título. No outro dia, gol do título, gol do Nilmar, cara. Marcão, qual é que foi o teu ídolo no futebol? Cara, ídolo do futebol, cara. Cara, eu não tive um ídolo, cara. Eu tive umas referências, assim, cara. Eu falei assim, até com a morte do Maradona, o jogador que eu mais gostei o melhor jogador que eu vi jogar, para mim, que o Pelé eu não vi jogar, né? A gente escuta histórias, foi o Maradona, Zico, Zidane, mas o cara que eu tinha, assim, como referência para mim, assim, na minha... Eu gostava muito de ver o Roberto Carlos jogar, cara. Não é um ídolo, mas é uma referência, sabe, cara? Eu não tive aquele ídolo, assim. Eu tinha umas referências, assim, que eu falava assim, pô, eu quero trilhar assim, cara. Apesar de ser quase da mesma idade, assim, ele estourou antes que eu, né, cara? E eu tinha uma referência, mas eu gostava também do Maldini, que era um cara que jogava mais ou menos na mesma posição. Quer dizer, eu jogava na mesma posição que ele, meio quarto zagueiro, lateral esquerdo, então era um cara que eu gostava de ver jogar assim. Mas tive várias referências assim, cara, mas eu não posso dizer que eu tinha um ídolo. Qual é o melhor momento da tua carreira? Tu avalia que é o melhor momento, a melhor fase que tu teve? Meu melhor momento foi, eu falo assim, foi de 2004 até 2009, onde eu vivi Atlético Paranaense e Internacional. E no Japão, que o Japão também fui muito bem. Foi a melhor fase da minha carreira, tudo dava certo. E o pior momento? O pior momento da minha carreira foi o dia que eu caí no doping. Foi 60, eu peguei 120 dias, mas cumpri 60 e parecia uma eternidade. Foi aquela vez que era o produto que tu passava no cabelo, né? Que acabou pegando. Exatamente. Aí no Inter. Me lembro como se fosse hoje, eu estava me preparando para ir no aniversário do filho do Índio e toca meu telefone, seu Giovanni Luigi me ligando, o presidente do Inter, perguntando se eu tomava finasterida. Eu disse, toma, você caiu no doping. Nossa, cara, parece que caiu o mundo na minha cabeça, velho. E você tá assustado. Hã? Falando em cabelo, e a cabeleira tá onde daí agora? Tô tentando conservar os fiozinhos ali, que meu cabelo não tá caindo, não, ele tá se jogando já, né? Cara, qual foi tu falou que o Maradona foi o melhor jogador que tu viu jogar. E qual foi o melhor cara que tu teve a oportunidade de jogar junto? Jogar junto, tive vários, cara. Se eu falar um pra você, eu gostei muito de jogar com o Fernandão, eu gostei muito de jogar com o D'Alessandro, com o Nilmar, com o Washington, com o Alex Mineiro, com o Jadson, com o Fernandinho, com o Alex, cara. Então, assim, eu tive o prazer de jogar com todos esses caras, assim, que eram diferentes, cara, sabe? Então,
Se eu falar um para você, eu vou estar sendo... Porque era um jogador extremamente inteligente, assim, que me ajudaram demais, sabe? Que era bom jogar, sabe? Então, a gente conversava muito e aquilo ali acontecia dentro de campo, assim. Então, assim, eu me sinto privilegiado de ter jogado com esses caras, cara. E quem é que foi o melhor amigo? Oi, desculpa. Eu não posso esquecer do Yarley também, o baixinho era fenômeno também. E quem é que foi o melhor amigo que o futebol te deu? Melhor amigo que me deu, cara. O melhor amigo que me deu hoje, eu tenho uma amizade assim com o Rafael Moura, cara. Assim, que eu mais converso com ele, cara. Eu converso com vários, mais converso, assim, sabe? E qual foi o cara mais difícil de marcar que tu enfrentou? Teve vários também, hein? Teve vários, cara. Porra, era difícil demais, cara. Eu peguei o Fenômeno na Corinthians lá, era difícil. Robinho, entendeu? Robinho na fase boa era difícil também. Então, assim, se eu citar um assim, assim de prontamente, assim, o que eu tive dificuldade de marcar, ou o Denilson, cara, Denilson tive problema, tive dificuldade de marcar ele, entendeu? Então, assim, teve mais, mas assim, prontamente, assim, eu me lembro desses três, assim, sabe? E qual foi o melhor treinador que tu teve? Cara, aí você fez uma pergunta difícil, né? Assim, porque eu gostei de trabalhar, vou numerar e talvez eu gostei de trabalhar muito com o Antônio Lopes, com o Leverkusen, com o Abel Braga, cada um no seu estilo, com o Tite. Então, e hoje, até me perguntam, o que você leva desse treinador? Eu levo muita coisa de, lógico que eu quero formar o meu perfil, mas tem muita coisa que eu pego as coisas de cada um ali que eu não posso descartar, eu não posso ser ingênuo e descartar as coisas que esses caras me passaram, entendeu? Logicamente o futebol mudou, mas a gente pode aquele aprendizado que a gente teve, a gente pode adaptar no futebol de hoje e eu não posso descartar isso aí porque os caras têm um conhecimento muito grande e a gente tem que sugar o máximo que pode esses caras aí porque foi um privilégio trabalhar com eles. E o treinador que mais pegou no teu pé? Antônio Lopes. Esse não teve mas dúvida. Mas é o cara que eu mais cresci com ele, cara. E teve um que eu não posso também deixar de esquecer de falar ele, que é o Luiz Carlos Ferreira, que faleceu há uns 2 meses atrás, é do interior de São Paulo. Esse foi o cara que mais me ajudou na minha carreira. Esse cara sim me pegou no meu pé, cara. Esse cara terminou minha formação, na verdade, sabe? Então, eu aprendi muito com ele. Então, foi ele, o Antônio Lopes, que me pegava no meu pé pra caramba, mas foi os caras que eu mais cresci com eles, cara. Sou apaixonado pelo velhinho, cara. O futebol te deixou mais bonito? O futebol deixa qualquer um mais bonito, né, cara? Aquele símbolo aqui do lado aqui deixa qualquer um bonito, né, cara? Tá, mas assim, e o Marcão solteiro na noite aqui em Porto Alegre, ou no Paraná? Como é que era o Marcão na noite? O Marcão, aí em Porto Alegre, era casado, né, cara? Ele já estava casado. Mas o que eu falo assim, cara, se não fosse minha mulher, eu acho que eu não me tornaria jogador de futebol. Por isso que eu falei, dos meus erros no início da carreira. Eu acho que foi foi o freio de mão ali que me ajudou demais, sabe? Porque se não fosse minha mulher, eu acho que não me tornaria jogador de futebol. Eu não ia pagar o preço, que nem eu falei, para se tornar um jogador de futebol. Eu cheguei no profissional, e só que me deslumbrei, entendeu? Então, eu não sei como seria a minha vida se eu fosse solteiro, se eu realmente conseguiria jogar em alto nível como eu joguei. Eu acredito que não. E quem é que foi o cara mais resenha que tu conheceu na tua carreira? Mas resenha teve vários, cara. Teve vários aí, ó. O Índia é uma resenha, cara. Nilmar. Cara, não, teve vários, assim. Agora, o que me vem na cabeça, assim, é que a resenha dos caras era muito boa, assim. A gente se matava e dava risada, cara. O Índia era engraçado demais no vestiário, cara. O Nilmar gostava de contar história pra caramba, sabe? Era um ambiente, assim. E teve vários, assim, mas prontamente, assim, eu lembro dos dois, cara. Marcão, cara, eu queria mais uma vez, já estamos aí há
mais de 40 minutos conversando. Eu queria mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar algumas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Ô, cara, eu nem percebi que foi 40 minutos já, de tão que foi gostoso, sabe? Então, assim, foi prazeroso. E aí você vai me... É engraçado que você vai me perguntando e vai voltando o filme na minha cabeça, cara. E parece que foi ontem, cara. Nós já estamos falando de 12 anos atrás, cara. Sabe? Então, assim, você vai voltando a tua memória e você vai entra dentro do... E parece que está vivendo tudo de novo, cara. Sabe? Então, assim, é muito bom, cara. É muito bom. Essa aí é história, né, cara? Isso aí é lembranças. Não, cara, eu te desejo todo o sucesso do mundo na tua carreira. E quando tu tiver a oportunidade de vir para o Rio Grande do Sul, seja para algum jogo, ou seja passeio, vamos tomar um choppzinho, um churrasquinho, tu matar a saudade aqui do Sul. Pode deixar. Não, eu tive esse tempo atrás e nós jogamos contra o Grêmio Sub-20, podia, mas na próxima vez, com certeza. E quem sabe um dia eu não posso trabalhar no Inter, na categoria de base. Ó, já estou dando uma cavada, né, cara? Não, já vou cortar esse trecho do vídeo e mandar para o pessoal já. Ei, não, que isso, deixa uma vez reconhecido, assim, dando uma cavada, mas o pessoal que está lá é muito competente, mas quem sabe um dia, né? Tudo pode acontecer no futebol. Para a gente encerrar, é teu sonho voltar para o Inter? Cara, é um clube que eu gosto muito. Seria um prazer voltar um dia, entendeu? Eu iniciei minha carreira no Atlético, é um outro clube que eu tenho um carinho muito grande, tá? Saiu ano passado de lá. Me doeu muito a final da Copa do Brasil, que o pessoal me perguntava para quem que eu estava torcendo. Atlético Paranaense, eu trabalhava no Atlético Paranaense, então, e tinha muitos meninos que trabalharam comigo, estavam vivendo aquela Copa do Brasil, coisa que eu falava para eles que futebol era muito rápido. E eles estavam vivendo aquele momento e chegaram para mim e falavam assim, realmente o que você falava estava certo, entendeu? E aí me perguntava assim, quem está torcendo? Cara, eu estou trabalhando no Atlético Paranaense, mas se pudesse dividir os dois ser campeão, para mim era bom. Mas naquele momento eu estava trabalhando no Atlético. Então, mas foi merecido, assim, acho que foi 2 bons jogos. E são 2 clubes que eu gosto muito, sabe? Que eu tenho um carinho muito grande, que acompanho, assim como o Goiás também. E torço, cara. Fiz minha preparação no Atlético, quem sabe um dia eu não possa trabalhar no Inter também. Não, te aguardamos. Valeu, Marcão, até mais. Um abraço, Guilherme. Foi um prazer falar com você, cara. Rapaz, prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau.